Eu sempre acho que o cara que tem de fato muito dinheiro, ele sempre encontra alguma engenharia jurídica ou societária ou empresarial, algum mecanismo que seja sair do país, que seja ir para, sei lá, para outro lugar, mas que ele não vai de fato pagar mais imposto. Eu tenho sempre essa impressão, assim, não sei se você compartilha do mesmo pensamento Não que eu. necessariamente, viu, Ricardo? É? Não necessariamente. Acho que assim, pessoas que têm uma preocupação exacerbada com isso buscam formas de fazer, de mitigar, e aí ele vai buscar uma estrutura internacional, ele pode buscar offshore, trust, agora a tributação do trust aumentou, a tributação do offshore aumentou, né? Aqui no Brasil ele pode buscar. Geralmente, nossos clientes, quando buscam algo lá fora, hoje, ainda mais com o aumento do imposto sobre offshores e estruturas internacionais, é porque ele está internacionalizando o patrimônio dele, ele quer investir lá fora. Ou tem o sonho de aposentar lá fora. Então, pô, eu tenho mais 15 anos aqui que eu vou trabalhar pra caramba e o que eu juntar já vou colocando lá pra fora, vou comprar uma casa nos Estados Unidos, ou no Caribe, ou na Europa, porque depois eu quero me aposentar por lá. Então, é mais esse o plano. Eu acho que o problema é que a maioria ainda não faz planejamento. Então, quando o cara não faz planejamento, bicho, o que acontece? É briga de família, né? A coisa não está organizada, né? Aquela guerra de poder, cada um quer puxar mais pro seu lado, e os pais não deixaram isso encaminhado. Né? Então, por exemplo, quem vai eventualmente liderar uma empresa familiar? E normalmente esse movimento de construção de holding, ele vem dos pais, né? Dificilmente vem dos filhos, ou não? Não, depende. Muitas vezes vem dos filhos. Eu acho que a procura está meio a meio. Ah, é? Ou são os pais preocupados, né? Poxa, interessante com a isso. sucessão. Pensando assim, eu imaginei que seria mais dos pais mesmo. Não, eu quero... Tem aquela preocupação, poxa, eu vou deixar os meus imóveis aqui para os meus filhos, tal, então eu vou deixar de um jeito... Eu imaginava que era bem mais predominantemente dos pais. Interessante essa Não informação. necessariamente. Eu dou aula sobre holding, tá fazendo quase 13 anos já que eu dou aula sobre holding. E no curso que era presencial, a gente tinha, veja só, 1/3 era advogados, 1/3 era contadores e 1/3 era empresários ou herdeiros. Tá? E muitos herdeiros viraram nossos clientes, porque quiseram montar o projeto e levar para os pais. Pais, vamos fazer isso em vida? Vamos deixar isso organizado para não deixar dor de cabeça para a gente depois? Então, muitas vezes o movimento parte dos filhos. Eu vou contar o caso meu. Eu levei para os meus avós a ideia de montar uma holding. Meu avô falou, beleza, vamos fazer. Minha avó falou, não, ninguém vai mexer no meu enquanto eu estiver viva. Depois vão ganhar de mão beijada, paguem lá e... Vocês que se virem. Vocês se virem. Então, minha avó, e aí prevaleceu a vontade da minha avó. Ninguém mexeu. Porque aí fica difícil o neto falar, não, tá bom, a minha avó é minha avó, né? Exatamente. Poxa, quem que vai contra ela? E nem meu avô. Meu avô falou, não quero. Poxa, interessante isso. E aí também tem um dado interessante. A sua avó é viva ainda? Não, os dois já faleceram. Os dois já faleceram? Os inventários Aí resolveu difíceis depois. que eu fiz depois. É difícil assim, porque é muito burocrático cuidar de um inventário. Você precisa de muita papelada, a papelada expira, você descobre coisa que você não sabia, você não acha alguma coisa que é importante de documentos, aí você precisa pedir. Para você ter tudo, você precisa pedir de certidão para ter certeza. Será que tinha alguma coisa que ninguém sabia? Será que tinha alguma coisa que sumiu papel? Você precisa ter certeza antes de fazer. Cara, dá trabalho. E aí você tem o exemplo de São Paulo, né? A nossa lei fala que se você quiser ter 5% de desconto, você tem que apresentar em 60 dias a declaração e pagar o imposto. Cara, você acabou de perder um ente querido e você tem 60 dias para arrumar papelada, descobrir quanto vale segundo a prefeitura e o governo do estado, descobrir se você tem que brigar porque o valor está errado, entrar com mandado de segurança, alguma coisa assim, você tem 60 dias para fazer tudo isso. Então é puxado. Né? E um ponto interessante para você pensar, e para os nossos ouvintes também, e telespectadores também. Famílias de origem latina, então italianos, gregos, espanhóis, portugueses, tem uma questão mais difícil com falar da morte. Então, já teve caso de cliente que os filhos procuraram, a gente começou a trazer uma ideia para estruturar, e quando levamos, a primeira resposta foi, vocês já estão querendo me matar? Vocês já estão querendo passar a mão no que é meu? Estou vivo ainda. Então, tem um apego maior. Já famílias que têm origem anglo-saxã, então vamos falar norte-americanos, europeus, asiáticos, principalmente países que tiveram colonização britânica e acho que até a influência alemã também, você já tem uma visão mais no sentido de fazer em vida. Por quê? Historicamente, o imposto de herança nesses países é maior, em média, do que em países latinos. Então já é natural se falar de sucessão, porque deixar para depois custa mais caro. Você tem que organizar as coisas em vida.